Isto até pode parecer que eu estou no mesmo sítio de sempre, mas não. A verdade é que eu fui raptado para um país estrangeiro, cortaram-me o cabelo e ainda por cima vou ter de estar 14 dias em prisão domiciliária. Vão ser mesmo bons tempos. Mas pronto, vamos voltar ao que interessa. Ora, tu queres saber como ser menos preguiçoso e ser mais disciplinado. Ou seja, tu queres saber como adiar o prazer imediato, para que possas ter um prazer futuro muito melhor. Por exemplo, tu queres saber como hoje largar o telemóvel para poderes estudar para que depois no futuro tenhas ótimas notas. Ou então queres saber como largar os doces e em vez disso ter uma alimentação mais saudável. Para quê? Para que no futuro tenhas muito menos doenças e possas viver muito melhor. Mas então como é que fazemos isto? Ora, normalmente a resposta seria: ora, tu precisas é de querer mesmo, tu precisas de mais força de vontade, precisas de mais espírito de sacrifício. Mas ora, o problema é que isto é tudo muito bom, muito bonito, mas não resulta. E é exatamente isto que nós vamos ver neste vídeo. Primeiro vamos ver porque é que a força de vontade não funciona para ter mais disciplina. E depois vamos ver o que é que de facto resulta e por fim vamos ver 7 exemplos de como aplicar este princípio e começar a ser disciplinado. E o mais fantástico é que isto vai resultar com qualquer pessoa, até contigo. Por isso, bora lá começar! Mas porquê é que afinal a força de vontade não funciona mesmo? Vamos imaginar que nós chegamos a casa e sentamos no sofá e metemos no telemóvel. E depois chega uma altura em que nós decidimos que queremos sair de lá. Mas só que parece dificílimo. E depois nós pensamos, se pelo menos eu tivesse força de vontade suficiente. Se pelo menos eu conseguisse ser capaz de decidir levantar-me do sofá e ir estudar. Se eu finalmente conseguisse ter a força de vontade, o espírito de sacrifício, se eu finalmente decidisse fazer isso, talvez então. E depois acabamos deprimidos, porque pronto, ora, tu és um inútil. Tu estavas no sofá e não conseguiste levantar para ir estudar. És um inútil, pronto. E é isto que acreditamos. Este é o primeiro problema da força de vontade. É que sempre que nós não conseguirmos fazer determinada coisa, a culpa é sempre nossa. E depois acaba por nos colocar sempre nesta mentalidade muito de julgar-nos a nós próprios. E depois ainda há outro problema. O outro problema com a força de vontade é que dá trabalho. Ou seja, eventualmente vai haver uma altura em que nos cansamos de a usar e que simplesmente vai acontecer um desastre. Isto acontecia-me sempre que eu tentava voltar aos jogos. Eu dizia, desta vez sim. Desta vez eu vou controlar-me, vou usar a minha força de vontade e finalmente vou conseguir controlar completamente. Só que talvez conseguia jogar durante meia hora um dia, depois mais meia hora no outro dia, mais meia hora no outro dia, sempre muita disciplina, sempre muita força de vontade ali, tal. Só que depois, eventualmente, chega algum dia em que estás talvez mais cansado, talvez sem vontade, e depois metes-te a jogar. E o que é que acontece? Aquela suposta meia horinha e aquela suposta força de vontade em que estavas a depender, adeus. E depois o que é que acontece? Ora, em vez de jogar meia horinha, a meia horinha fica uma horinha, fica 2 horinhas, fica 7, 8 horinhas até às 4, 5 da manhã. E por isso é que a força de vontade não é de confiar. É que vai chegar a uma altura em que ela vai falhar. A verdade é que ter força de vontade todos os dias para nos manter na linha simplesmente não é realístico. Por isso, qual é que é a maneira certa para pensarmos? A solução é exatamente não depender da força de vontade. É simplesmente assumir que nós não iremos ter força de vontade nenhuma. Que se a tentação estiver à nossa frente, nós iremos falhar. Porque nós, afinal de contas, de certo modo, somos animais, sujeitos a todos os tipos de forças exteriores que não conseguimos realmente controlar. E então, qual é que é a ideia? A ideia é exatamente fazer as tentações nunca aparecerem à tua frente. Porque se tu nunca tiveres de tomar a decisão, ou seja, se tu nunca tiveres que dizer não àquela coisa, então melhor. Por exemplo, quando sentas no sofá ao telemóvel e depois queres sair para estudar. Tu provavelmente dirias que o problema é não teres força de vontade para sair de lá. Mas eu diria que esse não é o problema. Porque tu és um ser humano, és um animal sujeito a forças exteriores, neste caso à lei da inércia. E o que é natural é continuares a fazer aquilo que já estás a fazer.
Por isso, é normalíssimo que se tu te sentares no sofá, tu irás continuar a querer estar sentado no sofá. Por isso a solução é completamente diferente. É nunca te sentares no sofá em primeiro lugar. Ou então ainda, porquê é que sequer tens um sofá? Porque se nós pensarmos bem, se tu não tiveres um sofá, tu nunca te irás sentar no sofá. Se tu nunca tiveres jogos instalados no computador, então nunca irás jogar. Se tu não tens doces em casa, então não vais comer doces. Ou seja, se a tentação nunca estiver à tua frente, então tu nunca precisarás de usar a força de vontade para dizer não. Porque essa nunca será uma decisão que terás de tomar. A ideia é exatamente esta. Nós somos animais sujeitos a forças exteriores, que nós realmente não conseguimos controlar. Por isso, estar a depender da força de vontade todos os dias é super irrealístico. Por isso, o que é que nós devemos fazer? Ora, nós simplesmente reagimos ao nosso ambiente. Nós reagimos às coisas que estão à nossa volta. Por isso, qual é que é a solução? Se nós mudarmos o nosso ambiente, inevitavelmente, nós próprios mudaremos. E por isso é exatamente isso que nós vamos focar, não a mudar-nos a nós próprios, mas sim a mudar o ambiente à nossa volta. E se nós mudarmos o ambiente à nossa volta, então sim, inevitavelmente nós próprios mudaremos. E esta ideia é absolutamente libertadora, porque tira toda a culpa de cima de ti. O problema não é teu. Tu pensas que és preguiçoso, pensas que não tens disciplina, mas a culpa não é tua. Não há nenhum problema contigo. É simplesmente porque não criaste as condições necessárias para ter disciplina e tomar as decisões corretas. Ou seja, a ideia é aproveitar as nossas tendências naturais para nos manipularmos a fazer aquilo que realmente queremos fazer. Todas as redes sociais e todos os jogos já funcionam exatamente desta maneira. O que é que eles fazem? Estão exatamente criados para jogar e manipular com a tua psicologia. Por isso, se as redes sociais e os jogos já fazem isso, por que não fazer isso tu próprio? E então, como é que nós começamos a tomar as decisões que realmente queremos? Ora, vamos agora ver os nossos 7 exemplos. A primeira dica é exatamente: escolhe muito bem os teus amigos. Porque se nós pensarmos, nós procuramos sempre a aprovação dos nossos amigos. E isto faz todo o sentido. Porque se pensarmos, há milhões de anos, o homem das cavernas precisava exatamente da aprovação social dos outros. Isto porquê? Isto porque, a não ser que o teu grupo gostasse de ti, tu estavas lixado, porque tu simplesmente não irias sobreviver. Porque ninguém ia querer partilhar comida contigo, ninguém ia querer caçar contigo. Se tu estivesses sozinho, tu morrias. Por isso precisavas exatamente que os outros gostassem de ti. E nós continuamos a funcionar desta maneira. E por isso, as expectativas dos nossos amigos e a maneira como eles são também determinam muito a maneira como nós próprios nos comportamos. Nós queremos exatamente aproveitar esta força poderosíssima, esta força natural a que normalmente chamamos peer pressure, ou então pressão de pares. Ora, cada grupo de amigos tem o seu próprio conceito daquilo que é fixe. Para alguns grupos de amigos, o que é fixe é sair à noite e beber uns copos. Para outros grupos de amigos, o que é fixe é estudar, é ter boas notas, etc, etc. E por isso, o que é que tu queres fazer? Tu queres te perguntar: qual é que é a pessoa em que eu me quero tornar? Ou quais é que são os hábitos que eu quero adotar? E depois, quais é que são as pessoas à minha volta que já têm esses hábitos, que já são assim? Ora, eu vou começar a andar com elas. Se tu, por exemplo, queres começar a estudar mais, então mais vale andar com um grupo de amigos em que aquilo que é fixe não é sair à noite, não é ir beber uns copos, mas sim é estudar e ter boas notas. Porque se tu começares a andar com pessoas que são iguais e que tomam os mesmos comportamentos que a pessoa em que te queres tornar, então tens logo aquela pressão, aquela peer pressure para fazer como eles, para ser como eles. E assim é muito mais fácil adotares esses novos hábitos, porque há aquela pressão. 2. A segunda dica é: tem um espaço para descansar e tem outro espaço só para trabalhar. Ou seja, não descanses e trabalhes no mesmo sítio. Isto porquê? Isto é para aproveitar o facto de que a nossa mente é extremamente associativa. Isto pode ser, por exemplo, no quarto é só para trabalhar
e na sala de estar é só para descansar, ou então até podemos fazer isto só na mesma divisão. Imaginemos, por exemplo, no quarto. Nós podemos decidir que, por exemplo, a zona da secretária é só para trabalhar e, por exemplo, o sofá ou o chão ou o que quer que seja é a zona para descansar. A cama é que não pode ser porque a cama é só para dormir. Já vimos isso. Isto para quê? Isto para quando nós entrarmos na nossa zona de trabalho nós já sabemos que estamos ali para trabalhar e mais nada. E depois, quando nós decidirmos que está na hora de descansar, então saímos do nosso sítio de trabalho e vamos para o nosso sítio de descanso. E assim fica totalmente separado. E porquê é que é tão importante separar isto? Se a tua zona onde trabalhas é exatamente a zona onde descansas, o que é que acontece? Tu chegas à tua zona de trabalho e supostamente querias estudar, só que o que acontece? Ora, tu também estás habituado a descansar lá. Por isso, o que é que vai acontecer? O teu corpo vai ficar meio confuso. Tu, naquele sítio, tanto tens o hábito de trabalhar como descansar. Mas descansar é mais fácil. E o que é que a lei do menor esforço diz? Diz que nós vamos fazer sempre o mais fácil. A ti irá-te dar sempre vontade de descansar e nunca de trabalhar, enquanto for o mesmo sítio. Por isso é que é importante separar os dois. Assim, quando chegas ao teu local de trabalho, estás focado, e quando chegas ao teu local de descanso, já sabes que é no relax. E isto tem muito a ver com a nossa terceira dica. 3. A terceira dica é: torna o teu espaço de trabalho o mais bonito possível. E quando digo o mais bonito possível, significa o mais propenso para tu quereres trabalhar. Ora, o óbvio primeiro é remover todas as distrações. Primeiro, remove todas as distrações. Ou seja, no nosso local de trabalho não está nada de lazer. Não está nada que nos possa distrair. Apenas está material de trabalho e que nos dê vontade para trabalhar. E por isso não queremos nada de telemóveis, não queremos televisões, não queremos nada que nos possa distrair e que dê a tentação de fazer outra coisa. Nós queremos que a nossa única possibilidade seja trabalhar. Ou então olhar para as moscas. E depois de removeres as distrações, torna o teu lugar num lugar bonito. Num lugar que te dê de facto vontade de trabalhar. Que te dê todas as condições e toda a motivação para fazeres aquilo que estás ali para fazer. Pessoalmente, há duas coisas que eu gosto muito de ter ao pé de mim. Ora, a primeira é uma garrafa de água. Isso acho que é fundamental porque é importantíssimo estar hidratado. E depois a segunda coisa é um bloco de notas. E um bloco de notas para quê? Para escrever qualquer pensamento que me venha à cabeça, mas que não tenha a ver nada com o trabalho. Porque o que acontece? Porque às vezes quando nós estamos a trabalhar, depois vêm pensamentos distrair-nos. E depois nós não conseguimos estar focados nem numa coisa nem outra. E então qual é que é a solução? Ora, a solução é simplesmente escrever esse pensamento que nos está a distrair na folha. E depois de escrevermos na folha, já sabemos que podemos tratar desse assunto depois. E focar-nos assim naquilo que estamos a fazer agora. E de resto, coloca no teu espaço todo o género de coisas que te ajudem a concentrar, mesmo que não tenham nada a ver com nada. Se, por exemplo, ter a foto do teu gato ou do teu cão na parede te ajuda a concentrar, ótimo. 4. A quarta dica é: gasta mais dinheiro naquilo que mais valorizas. E qual é que é a ideia? A ideia é que se nós, no passado, gostámos de fazer determinada atividade, então mais provável é querermos repeti-la no futuro. Por exemplo, porquê é que as pastas de dentes têm aquele aroma? Ora, aquele aroma não faz absolutamente nada, só que torna a experiência de lavar os dentes mais satisfatória. Nós gostamos mais de lavar os dentes e por isso vamos querer repetir a experiência e voltar a comprar aquela marca de pasta de dentes. Eu também reparei que isto aconteceu, por exemplo, quando eu comprei umas novas sapatilhas para correr. Ora, parecia que da primeira vez que eu corri, a experiência era outra. E depois eu reparei que das próximas vezes em que eu ia correr, eu já ia com outra motivação, era com uma vontade, era tipo, uau, vou correr com aquelas sapatilhas novas, fantástico. A minha corrida vai ser já muito melhor. Pode ser que o efeito da coisa seja totalmente psicológico, mas não interessa. Interessa é que tenhas mais vontade para fazer aquilo que queiras fazer. Também sei da história de um gajo que quando recebeu, nos anos, um daqueles aparelhos para medir o sono, então ele de repente ficou com muito mais vontade de ter um sono como deve ser.
E isto foi simplesmente por comprar aquele produto. Não é que aquilo em si faça grande coisa, mas é o valor psicológico. O que interessa é a manipulação da mente. E isto também tem muito a ver com a nossa quinta dica. A quinta dica é regista o teu progresso. E isto porquê? Ora, isto porque nós adoramos ver números a subir. E é exatamente por isto que o tal amigo que tinha o seu medidor de sono gostava muito dele e aquilo dava-lhe mais vontade de dormir bem. Porque ele queria ver os números a subir. É também por essa razão que os jogos e as redes sociais são tão viciantes. Porque eles criam estes números que medem o nosso progresso. Por exemplo, nas redes sociais temos o número de seguidores, temos o número de likes. Esses números indicam o nosso progresso. E por isso nós queremos ver esses números a subir. E por isso, qualquer que seja a coisa que estejas a fazer, tu queres ter números a subir. Ou seja, por exemplo, queres começar a estudar mais, o que é que vais fazer? Vais registar tudo. A cada dia, tu vais registar quanto tempo é que estás a estudar. Quantas horas, minutos e segundos. E não é porque tu vais usar esta informação para o que quer que seja, mas isto porque tu queres ver os números a subir. Tu queres ver esses números a subir porque te sentes bem, porque sabes que isso é progresso. E logo automaticamente vais ter mais vontade de estudar mais, porque o que tu queres ver é aqueles números a subir. E esta técnica não funciona só com números, mas, por exemplo, também com certos. Porque é a mesma teoria. Tu, quanto mais certos tiveres, mais progresso fizeste. E a única coisa que tu queres é ver o progresso a acontecer. Vamos imaginar que tu queres começar a deitar-te às 10 horas. Então o que é que vais fazer? Vais pegar num calendário e naqueles dias em que tu conseguires cumprir com esse hábito, colocas um certo. E naqueles dias em que não conseguires, metes um errado. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. A sexta dica é cria regras claras. Ou seja, não faças exceções. Isto porquê? Primeiro, porque não fazer exceções é fácil. Porque é daquelas decisões que tomas uma vez na vida e está feito. Por exemplo, eu não bebo álcool. Ora, se alguém me perguntar se eu quero beber álcool, a resposta é fácil, não. E é um descanso imenso porque a resposta é óbvia, não há qualquer hesitação. E depois o fantástico é que também as pessoas à tua volta começam já a perceber esta tua regra. E começam a perceber que é exatamente esta a maneira como funcionas. E assim já sabem que não vale a pena sequer perguntar, porque a resposta é óbvia. Agora, se tu costumas fazer exceções, esquece lá isto. Primeiro, de cada vez que te perguntarem, tu vais sempre ficar com aquela hesitação. Será que devo fazer-vos uma exceção? Será que não? Mas mas isto, mas aquilo, mas o outro, que dor. Só esta indecisão já é um stress imenso. E depois o que é que vai acontecer? É aquela conversa do costume. Quando tu tens de decidir no momento, vais sempre decidir a pior decisão para ti. E depois o outro problema é que as outras pessoas não te percebem. Não conseguem perceber se tu fazes isto, se tu fazes aquilo, não tens uma regra clara para ti próprio. Por isso que acontece? Aqueles à tua volta vão continuar a perguntar se tu queres isto ou queres aquilo. Ou seja, só te estás a trazer mais indecisões e mais hesitações para o teu futuro. Quando não fazendo exceções, é facílimo. É daquelas decisões que tomas uma vez e está feito. E depois a outra questão é que fazer zero do que quer que seja é muito mais fácil do que fazer só um bocadinho. Porque vamos ser sinceros, quem é que joga no computador ou no telemóvel só meia hora? Foi exatamente por isso que eu deixei de jogar jogos. Em vez de estarmos sujeitos ao risco de continuar a jogar meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, o mais fácil é jogar zero. Porque assim já não há dúvidas, já não há hesitações. 7, 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 7. A sétima dica é: começa pequeno. Começa muito, muito pequeno. E isto porque nós temos uma tendência fantástica de sobreestimar o nosso eu do futuro. Nós hoje não conseguimos estudar nem 10 minutos. Mas aquele gajo da manhã, Jesus, o gajo da manhã vai conseguir estudar 3, 4, 5 horas. Espetáculo. Só que depois o que é que acontece? Ora, chega o dia da manhã e ora tu és exatamente a mesma pessoa. O eu de hoje é o eu da manhã.
Por isso, se eu de hoje não conseguir estudar 10 minutos, também amanhã não vai conseguir estudar 10 minutos, quanto mais 3, 4, 5 horas. E depois tu não consegues cumprir o teu objetivo. E o que é que acontece? Tu pensas que és o inútil, que não és capaz, que não és suficientemente inteligente, que isto não é para ti, quando nada disso é verdade. É apenas porque colocaste a fasquia muito alta. Se tu não consegues estudar sequer 10 minutos, o que é que te leva a pensar que consegues estudar 1, 2, 3 horas? Não dá. Por isso, a solução é simples. A solução vai ser baixar a fasquia, até chegares a uma altura em que tens uma coisa que consegues fazer. Ou seja, 10 minutos, estudar 10 minutos. Será que consegues estudar 10 minutos? 10 minutos parece-me um bocadinho puxado. 5 minutos? Consegues fazer 5 minutos? Ok. Vamos fazer isso. Vamos tentar estudar 5 minutos. E depois vemos o que acontece. Quando fazes isto, primeiro tiras o teu medo de começar. Porque afinal de contas a fasquia não está alta, a fasquia está baixa. A fasquia é uma coisa que tu consegues fazer. E por isso não há qualquer receio. E depois muito provavelmente vais conseguir cumprir o objetivo. Ou seja, vais conseguir aquele certinho. Ou seja, vais ficar mais motivado, mais confiante e da próxima vez já vais conseguir fazer aqueles 10. E depois vais conseguir fazer aqueles 15. E depois vais conseguir fazer aqueles 20. E depois continuas e depois quem sabe onde é que chegas. E é só isto. E agora já sabes, se queres ser mais disciplinado, basta mudares as condições à tua volta. E tu, inevitavelmente, mudarás. Se tiveres mais alguma questão, coloca em baixo nos comentários. E se quiseres ficar a par de mais vídeos fantásticos como este logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. E se tu conheces alguém que está mesmo a precisar de uma dose de disciplina, partilha com eles. Até breve!